Olá, Oi, bom Débora, dia, bom tudo dia. bem? Tudo bem? Hoje a gente teve um pequeno atrasinho na hora de. Porque estão falando aqui, não me avisaram no grupo do WhatsApp. Daniela tá. Hoje a gente está na correria, hoje a gente vai gravar aqui um vídeo também. Então é aquela coisa, né? E aí, Correria do Débora, dia a seja dia. bem-vinda. Estou muito feliz de te ter Obrigada. aqui hoje. Estou muito feliz também de estar aqui com você, dessa oportunidade incrível que foi o curso e agora essa live, né? Ai, que legal. Não, eu tô muito feliz de ver os seus resultados, porque eu e a Débora a gente troca umas figurinhas, né? Aí Sim. eu aumentei a luz do celular. Então, Débora, já quero começar sem mais delongas, quero pedir para você se apresentar, para você contar um pouquinho aí da sua jornada na advocacia, de onde você é, há quanto tempo você advoga. Conta pra gente. Beleza. Bom, para começar, eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, que é onde eu sempre morei, né? Em 2019, e finalzinho de 2019, e logo em seguida eu fui para o Japão. Então, assim, sim, eu tive esse tempo aí no Japão de experiência no escritório japonês, né? Trabalhando diretamente com uma advogada brasileira, que hoje ela atua lá. E foi muito especial esse período que eu tive de experiência lá, né? Nós atuamos lá com um escritório japonês em direito internacional. Então, nós pegamos basicamente casos de direito de família lá, né? E estando lá, a gente viu a demanda enorme que tinha de brasileiros que moram lá, mas que assim não faziam ideia de como é que estava a situação do INSS, enfim, a previdência deles, né? Então eram brasileiros que moram há alguns anos no Japão, trabalharam aqui no Brasil, então contribuíram para o INSS, para o regime de previdência própria, enfim. E assim, ficou perdido esse tempo, né? Então, essa demanda nos trouxe a ideia de começar a implementação do previdenciário, né? Também no escritório internacional daí. Gente, que Então, legal. Nossa, muito legal. Conte. então daí em julho do ano passado eu retornei para o Brasil. Nós temos também um escritório que mexe com as demandas do Japão aqui em Maringá, né, onde eu atuo hoje. E nós começamos então mexer com o direito previdenciário aqui. Então em julho, né, foi o primeiro planejamento que eu fiz. Foi em julho, eu ainda não tinha começado o curso. E foi uma loucura, assim, né? Foi muito difícil, né? O primeiro caso é sempre muito difícil, mas eu vi como resolve o caso dos clientes, né? A gente consegue dar uma certa clareza para eles da situação. Enfim, eu acho que conhecimento é tudo, né? Isso é uma forma que a gente passa para os clientes para entender a necessidade de um planejamento. Só que foram muitos problemas que, igual, né? Eu fiz o curso em setembro e me abriu a cabeça, tirou muitas dúvidas, enfim. Foram dores de cabeça que eu tive antes de fazer o curso que depois eu não tive mais. Enfim, foi, assim, essencial para mim e tem sido, né? A forma como a didática do curso traz informações e caminhos para a gente aprender onde buscar as informações, onde estudar. Enfim, tem sido muito esclarecedor e a gente vê frutos na vida dos clientes também, o que é o mais importante. Que legal. Mas conta mais sobre essa sua experiência no Japão. Você ficou lá quanto tempo? Que legal, que interessante, Pois né? é. Trabalhando lá no escritório foram alguns meses só, né? Então daí eu basicamente não trabalhei muito com previdência lá. A previdência foi mais depois que eu cheguei no Brasil mesmo, né? Depois que a gente viu essa demanda e que eu voltei para o Brasil então para atuar ainda em conjunto com o pessoal do Japão. E hoje nós atuamos tanto para eles, né? Por conta dos acordos internacionais de previdência. Surge uma confusão enorme de se é melhor continuar trabalhando e contribuindo no Brasil, ou se usa o tempo de contribuição né, enfim, do trabalho do Japão mesmo. Então, nós trabalhamos para eles, né, para o pessoal do Japão, para brasileiros que trabalham no Japão, mas também a gente expandiu para trabalhar e atender a demanda do Brasil. Então, hoje, grande parte dos planejamentos que eu faço é para o pessoal que nunca foi para o exterior, por exemplo, né, para a demanda que a gente tem no dia a dia de brasileiros que moram no Brasil mesmo. Que legal. E assim, então você
Você estagiava nesse escritório, foi contratada ou você formou, foi contratada? Olha, na verdade, a princípio começou com um estudo, né? Então, assim, eu fui mais para aprender a rotina de um escritório de advocacia internacional lá. Calhou que meus pais foram para lá também, então eu fui com eles, né? E lá, na princípio, a gente foi aprendendo com a advogada de lá, né? E logo depois a gente já estava fazendo assessoria jurídica juntas, né? Então, foi mais ou menos isso. Foi mais um serviço de assessoria jurídica para brasileiros lá. Ai, que legal. E aí, como é que foi? Então, você já começou a atuar no previdenciário com os planejamentos, né? Isso. Você não chegou a fazer a parte judicial, você já viu essa oportunidade consultiva logo no início e já implementou os planejamentos, é isso? Exatamente. Quando eu comecei a estudar o direito previdenciário, já foi algo que me chamou muita atenção, porque a advocacia consultiva é algo assim, que eu sou apaixonada em todas as áreas. Eu acho que é importante, né? É uma forma de nos prevenir também, né? Enfim, ações judiciárias que não precisavam, né? Então, a advocacia consultiva entrou a princípio, né? Então, antes de fazer o requerimento, eu já fiz o primeiro planejamento. Eu falei, olha, antes da gente começar uma consulta aqui, eu cobrei R$ 300, que seria o valor de uma consulta, foi muito baixo, né, com relação ao trabalho que a gente tem. Mas, enfim, né, a gente estava começando, aprendendo. Mas realmente, o planejamento foi o primeiro trabalho que eu exerci em Previdência. E Que até legal. hoje tem dado certo, graças a Deus. E eu achei muito legal porque você já pegou um nicho assim super específico nessa parte do internacional, já se especializou na questão do acordo lá do Japão. E isso Sim, é uma oportunidade muito grande, porque eu não sei se você saberia dizer, mas tem muitas pessoas que fazem esse serviço, ou você vê que é realmente uma área que carece, né, de profissionais que tenham esse conhecimento do acordo especificamente, né, no caso do Japão. Eu vejo como uma grande oportunidade, porque até a gente aqui no escritório já chegaram clientes que moram, brasileiros que moram em outros países e que têm essa dúvida. E eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando eu fiz intercâmbio também, quando eu estava na graduação, e todo lugar que você vai tem brasileiro, gente. O brasileiro, ele se tem. espalhou pelo mundo de uma forma. É verdade. E brasileiro tem uma grande capacidade de adaptação, então eles se adaptam onde eles estão. Exatamente. Então, assim, é um mercado que eu vejo que é muito grande, né? Pode parecer Uhum. difícil no primeiro momento, mas até do Japão já tem uma cliente aqui que me encontrou pela internet e ela mora no Japão hoje. Então, assim, é muito legal, né? Como é que foi a prospecção desses clientes, né? São os clientes que já são lá do escritório lá do Japão, e aqui no Brasil também. Como que vocês fizeram? Como que vocês fazem para atrair esses clientes de planejamento? Vocês fazem alguma produção de conteúdo? Como é que é? Olha, o escritório lá é um escritório bem tradicional, lá já é bem conhecido, né? Então, assim, de advogados credenciados brasileiros, né? Que tem a ordem dos advogados, né? Do Japão, são poucos. Então, assim, esse escritório já era um escritório conhecido entre os brasileiros e lá, gente, é incrível como o brasileiro tem essa capacidade de comunicação entre a própria comunidade. Então, existem vários grupos de brasileiros lá, então esse escritório, né, várias vezes é divulgado nesses grupos e geralmente é assim, conteúdo da internet mesmo, pelo Facebook. Pelo Instagram a gente está começando agora, né, com o escritório, mas geralmente é mais pelo Facebook mesmo, ou pelo boca a boca, né? O pessoal fica sabendo que a gente começou a mexer com previdência e a demanda vem, realmente vem, né? São poucas pessoas lá que mexem com o acordo internacional de previdência social lá, não são muitos, então é uma demanda que vem pela necessidade, né? Então, por exemplo, alguns clientes que nós atendemos no na área de previdência são clientes que mexiam em outras áreas com a gente, né? Então, por exemplo, direito de família, o próprio direito criminal também. Então, vem clientes dessas outras áreas que o escritório atende. Entendi, que legal. Sim, e o planejamento, eu acho que foi algo automático da gente inserir, porque o próprio cliente precisa entender como é que está a situação dele no INSS.
Então, assim, é uma forma da gente explicar, né? Trazer um relatório para ele, um resumo, enfim, de como é que está a situação. Então, eles acabam aceitando mesmo para entender. Às vezes nem tem um requerimento para ser feito, às vezes ainda não chegou na hora de se aposentar. Inclusive, os meus primeiros clientes de previdência, eles tinham em torno de 40 anos, 30 e poucos, 40 anos. Então, assim, são pessoas que realmente querem pagar para entender a situação, né? Com certeza. Eu achei muito legal porque as pessoas têm muito essa dúvida. Ah, será que o cliente previdenciário eu consigo fazer um planejamento para quem é mais jovem? Olha aí, a Débora está aí para comprovar que sim, né, Débora? Sim, exatamente. Ainda mais com tópicos de retorno de investimento. Então, aquilo que eles vão gastar ao longo dos anos, né? Qual vai ser o retorno? Quando é que eles vão se aposentar? Eu acho que tudo isso é essencial num planejamento, né? Para quem ainda não está na época de se aposentar. E para eles é muito bom também. Eu acho que é um valor que eles investem agora para não ter problemas no futuro, né? E como que funciona aí no seu escritório a parte de atendimento? Por exemplo, o cliente entra em contato, querendo saber da questão da aposentadoria dele. Aí como é que vocês fazem? Vocês marcam uma primeira reunião, uma consulta para conversar, e aí você oferece o planejamento da reunião. Como Isso. é o processo de atendimento, fechamento de contrato, de planejamento? Aí? O cliente ele já chega pedindo planejamento, ou você oferece? Eu acho que assim, a gente ainda não tá, né, numa cultura de que as pessoas sabem o que é um planejamento previdenciário, né? Isso, inclusive, é um tópico que é comentado no curso, né, Jéssica? Então, assim, as pessoas primeiro precisam saber o que é um planejamento previdenciário. Então, a primeira coisa que nós fazemos depois do contato, que geralmente vem por WhatsApp, o contato, né? Primeiro tentar entender um pouquinho da situação deles. Então, né, eu pergunto algumas informações, se a pessoa é servidora pública ou se trabalhou com carteira assinada, esse tipo de informação, informação inicial mesmo, mas para eu ter uma base daquilo que eu preciso estudar na preparação do atendimento, inclusive, né? Então, daí eu faço essa preparação e chamo ele para uma consulta no escritório, para um atendimento com hora marcada, né? Então, nós chamamos ele para o escritório, seja por videoconferência, quando é o pessoal do Japão, ou aqui no Brasil mesmo, presencialmente, né? E depois de entender melhor a situação deles, eu ofereço planejamento. Né? Eu falo que com o planejamento, a gente dá ao cliente a chance também de tentar sozinho, por exemplo, um requerimento. Né? Então, assim, ele paga para entender realmente a situação dele e para ter uma certa autonomia. E assim, eu falo que 100% dos clientes que tinham direito a um requerimento, por exemplo, não foram fazer sozinhos, eles preferiram fazer pelo escritório. Mas, ao mesmo tempo, sim dar ao cliente uma liberdade, né? Uma liberdade de escolha, enfim. Então, nós fazemos isso. A gente chama os clientes para o escritório, a gente faz um atendimento ali personalizado e oferece o planejamento antes de tentar um requerimento, antes de tentar qualquer outra coisa. Todos os clientes de previdência, até então, não foram fazer um requerimento sem antes primeiro fazer o planejamento com a gente. Ai, que legal! Então quer dizer que vocês estão fazendo um bom trabalho, né? Que a pessoa tá querendo fechar. Aqui a gente faz da mesma forma. A gente também deixa o cliente livre. Mas assim, no momento da entrega do planejamento, eu também já vendo o próximo serviço. Eu já falo, ó, para fazer o requerimento, você tem que fazer isso, é complicado. Exatamente. Para ele já ficar pensando, meu Deus do céu, é melhor contratar esse advogado aqui que ele sabe do que ele tá falando, né? Exato, porque às vezes a pessoa até entende o direito, mas quer evitar uma dor de cabeça de ter que lidar sozinho com o INSS, né? Então, assim, a gente sabe que às vezes os canais de atendimento do INSS não são nas melhores condições, né? Não oferecem tantas facilidades ou, enfim, informações tão confiáveis para eles. Então, eu acho que o advogado previdenciário entra nisso também. Além de oferecer conhecimento para eles, né? E também de ajudar nessa parte que, enfim, como eles não têm prática, né? Nós temos a prática, então a gente consegue evitar dor de cabeça. E o que você fala, assim, nas reuniões, pela sua experiência mesmo, o que você tem visto que funciona? Assim, quando você fala, o cliente o INSS muito, quais argumentos você usa para realmente mostrar ao cliente a importância
do serviço de planejamento? O que você fala que você sente que o cliente fala, interessante. A primeira coisa é isso, é a questão do conhecimento. A gente paga, para tudo a gente paga para entender a nossa situação. Então a gente vai para uma consulta no médico para saber se está tudo bem e a gente paga por esse serviço. A gente faz exames, né, periódicos. Então, assim, a advocacia não poderia ser diferente. Eu estou lidando com a minha aposentadoria. É um período da minha vida que eu não vou ter condições de trabalhar igual eu tenho, né, quando eu sou mais jovem. É um valor que vai me acompanhar para o resto da minha vida. Então, se eu não tenho uma aposentadoria nas melhores condições, enfim, isso aí é algo muito prejudicial para ele. Então, eu falo assim, ó, o planejamento vai te dar a chave para você entender qual que é a sua melhor regra, diante de todas as regras que o INSS tem, né? Todas as regras de transição, enfim. Então, vai te dar a capacidade de buscar pelo teu direito que é devido, enfim, né? Pelo melhor valor, né? O melhor benefício. Então, eu acho que isso é algo que tem atraído os clientes, dar na mão deles a autonomia de saber a situação. Assim como, né, em todas as áreas da vida dele, né? Ele planeja para ter um filho, planeja para a profissão e ele tem que se planejar também para a aposentadoria. Com certeza. Achei muito legal o que você falou de você fazer o cliente pensar no momento da reunião nas vantagens que ele vai ter com isso. Não só na questão, né, de você vai ganhar mais dinheiro nessa regra. Porque não é só isso. Você tem que fazer a pessoa imaginar, ela se imaginar lá quando ela estiver mais velha, né, se ela não puder mais trabalhar. Fazer ela se imaginar mesmo, ela pensar como que é importante ter essa tranquilidade, essa segurança. Então, eu vejo também que às vezes não adianta você só chegar lá e falar, você vai ganhar mais dinheiro. Não, você tem que abordar esses outros pontos, né? Que envolvem você ter um melhor benefício, né? E eu acho que assim, quando o cliente vê que a gente está ali para servir ele, entende? Que a gente está preocupado com as condições dele, eu acho que é essencial, olho no olho, uma preparação antecipada, né? Igual eu comentei com você. Como eu sou nova na advocacia, né? Faz pouco tempo que eu advogo. Então, assim, uma preparação para o atendimento para mim é essencial. Então, depois desse primeiro contato via WhatsApp, enfim, pelo meio que o cliente veio, né? Eu vou atrás de pesquisar e de me atualizar com relação às regras específicas, né? Então, se é uma professora que me procurou, eu vou ver se é regime próprio, vou estudar um pouco do regime próprio, vou me atualizar com relação aos precedentes, à jurisprudência em si, né? Enfim, os problemas que ela enfrenta no dia a dia. Então, eu acho que trazer esse atendimento personalizado. Não só, enfim, mais um cliente que vem no escritório. Para mim, não é uma perda de tempo esse período que eu passo, enfim, me preparando, né? É mais para, enfim, ter um atendimento, além de personalizado, fazer as perguntas certas, né? Então, a gente aproveita melhor o meu tempo e o tempo do cliente. Com certeza, porque você está aprendendo, né? De qualquer forma, você está estudando, você está aprendendo. A gente também faz a mesma coisa aqui no escritório. A gente sempre pede para o cliente falar, né? Mandar um resuminho da situação. Ou quando o cliente liga, a gente quer. Essa é uma dica muito legal. Essa dica que a Débora falou é muito valiosa. Por quê? Porque você já vai para a reunião preparado. Principalmente está começando, a gente ainda não tem tudo decorado. Então, é importante você dar uma olhadinha nas regras, ver qual é o caso do cliente. O cliente fala, sou professora. Então, você vai lá dar uma olhadinha nas regras dos professores. Até para, no momento da reunião, você conseguir passar conhecimento para ele. Você mostrar Exato. sabe do que você está falando. Porque se você fica lá só, depois eu vou olhar e aí eu te falo. Querendo ou não, dá uma insegurança. Então, essa é uma dica muito legal. A gente sempre faz isso também, para a pessoa mandar um resumo da situação e às vezes até já pede para ela mandar o CNIS para a gente já dar uma olhadinha, para a gente ver, né, as contas do cliente e tudo mais. E até na hora da venda, você falar, eu olhei aqui rapidinho aqui o seu CNIS e já encontrei todos esses problemas, né, Débora? Então é uma dica muito legal essa que você passou. E eu acho assim, né, que a gente nunca vai estar 100% atualizado para todas as regras, né? Independentemente se eu tenho muita experiência ou pouca experiência na advocacia.
Então, quando o cliente vem e existe, por exemplo, uma possibilidade de uma ação judicial, ele vai perguntar como é que tá, né? Mas o que que os tribunais têm decidido sobre isso? Então, eu acho que vale a pena essa pesquisa antecipada, né? Fazer essa preparação, inclusive para se atualizar com relação ao posicionamento dos tribunais hoje em dia, né? É que as Muda coisas. tantas coisas, né? Exatamente. E Débora, como que você faz a entrega do planejamento? A gente já falou, né, do pré-planejamento. Como que é o pós-planejamento? Você pede quanto tempo mais ou menos de prazo? Aí depois você marca uma outra reunião para entregar o planejamento? Ou então você só manda o parecer? Como é que é? Não, eu faço as duas reuniões mesmo. A primeira para atender, enfim, e para fechar o contrato, e a segunda na entrega do planejamento. Como existem pessoas do Japão que a gente atende também, não dá para chamar o cliente para o escritório, a gente faz o seguinte, marca uma videoconferência e nós apresentamos o parecer do planejamento na TV, assim, né? Então a gente expõe ali todos os tópicos como se fosse uma apresentação normal, né? Então, para o Japão não tem físico, né? Eles só recebem em PDF planejamento, mas para os clientes do Brasil a gente entrega direitinho na pastinha, a via deles e uma via que a gente vai explicar. Então, esse segundo atendimento que nós fazemos é para explicar todos os tópicos do planejamento. Inclusive para vender um possível requerimento, caso tenha também, né? Sim, não, mas a gente também, né? Quando é online, é feita dessa forma. A gente manda o PDF antes, a gente manda assim umas 2 horas antes para o cliente. A gente não manda com muita antecedência, porque a gente Legal. e a gente já viu que não dava muito certo, porque aí a pessoa ela lê e ela não entende nada, né? Porque Uhum. é um trabalho complicado, até por isso que a gente marca essa segunda reunião de entrega. Sim, exatamente. Percebia que a pessoa já chegava assim, meu Deus, o que é isso? Eu não entendi nada. Então quer dizer que a minha vida acabou, que eu tô lascado, entendeu? Que eu vou ter que trabalhar até 2049. Então a gente manda assim umas 2 horas antes só para ele passar o olho e a gente faz a mesma coisa que você falou. A gente vai mostrando, né, na tela lá e explicando. Essa parte da entrega, eu acho que é uma das partes mais importantes do planejamento, que é a hora que Sim. você vai passar, né, para o cliente. Eu acho assim que o planejamento é um trabalho para os clientes. Então, assim, eles precisam entender o que a gente colocou no planejamento. Então, trabalhar ali na linguagem que você vai escrever não é uma peça para um juiz ler, né? Enfim, não Isso. são para operadores do direito. Então, facilitar na linguagem eu acho essencial, tanto na hora de explicar, né, os resultados do planejamento, quanto na hora de escrever mesmo, aquilo que eles vão levar para casa, que eles vão ler em casa, né? A gente até melhorou isso, porque no começo, nas nossas primeiras versões de planejamento, a gente ia colocar as regras, né, que a pessoa tinha direito ou que ela ia cumprir, e aí explicava tudo sobre a regra. E aí eu comecei a perceber que a pessoa ficava assim, porque eu falava, os requisitos de ter pedágio, explicar a regra de pedágio é um terror, que a pessoa sempre acha que ela vai ter que pagar mais. Sim, Sim. esse pedágio eu vou ter que pagar? E aí eu falo, não, é só a questão do pedágio do tempo, que você tem que cumprir a marca. Mas assim, hoje a gente enxuga totalmente, sabe? A pessoa, na verdade, ela quer saber, ela quer a resposta mastigada. Ela não quer aprender direito previdenciário, ela quer Exatamente. saber o requisito, ela não quer saber Uhum. se ela vai ter que ter carência. Então, é muito, muito engraçado isso, né, Débora? E assim, eu acho que vai depender muito do cliente também, né? Porque ao mesmo tempo que vem clientes, por exemplo, totalmente fora da área de previdência, por exemplo, recentemente eu atendi tratadores de piscina. Então, assim, eles não querem saber sobre o tipo de cálculo que a gente fez, qual que é a regra, eles só querem saber qual que é a melhor opção para eles, né? E ao mesmo tempo eu atendi como é que eu posso falar? Pessoas que mexem com contabilidade. Então, esses querem saber dos cálculos. Então, eu acho que vai depender muito do cliente, né? Cada cliente a gente tem que ver. Aqueles que provavelmente gostariam de saber como que a gente chegou naquele valor e os clientes que não. Eles querem ver qual que é a regra, só saber a melhor opção para eles, enfim. Quer mais a nossa opinião ali, né? Nossa, você foi no ponto, assim, é muito isso. Porque também a gente tem que ter essa sensibilidade de ver o cliente que ele quer algo mais elaborado. E no momento da reunião você já consegue perceber que é aquele cliente que já pesquisou,
que ele já chega Exatamente. com coisas na cabeça, que ele satisfaz a pergunta. Então, para esse cliente, você pode, claro, dar uma caprichada, botar ali umas regrinhas, porque isso vai agregar valor. Então, muito legal. Exato. E Débora, conta pra gente, então, e precificação? Como que você faz para definir o valor do seu planejamento? Você falou que o primeiro que você fez foi R$ 300, mulher do céu. Deve ter sido aquele trabalho chorando sangue, né? Que você tá Exato. dias de trabalho por isso. Foram 2 semanas para cada planejamento, que foram 2 de 300, né? Foi um casal que resolveu fazer. E assim, foi muito trabalho. Eu até estava comentando com os advogados que trabalham hoje comigo. E falei assim: olha, não tem condições da gente implementar o serviço de planejamento cobrando R$ 300. É muito trabalho para um retorno financeiro quase negativo, né? Então, assim. Tá pagando. Muito, exato. Então, eu fui tentando aumentar o valor de acordo com os casos que vinham, né? Hoje, nós cobramos, em média, R$ 1.700 no planejamento, dependendo do caso. Quando os casos são mais simples, enfim, não tem muito aquilo que estudar, enfim, muito a ser investigado, a gente cobra no mínimo um salário mínimo. Tá? Nos casos mais complexos, que vão envolver acordo internacional, nós estamos cobrando em torno de R$ 1.700 a R$ 2.000 daí. Tem sido assim, mas assim, foi uma das partes mais desafiadoras para mim na advocacia, que era precificar, né? Vem clientes, assim, quase semi-analfabetos, né? Então, assim, oferecer um valor muito alto parecia, assim, ser algo até injusto, entende? E o que eu tenho entendido, né? Hoje, depois do curso também, das aulas que foram ministradas, eu tenho entendido que quando a gente cobra um valor correto e justo do planejamento, a gente está falando, olha, eu estou dando valor para o teu caso. Né? Cobrar o valor que eu estou te cobrando significa que é o esforço que eu vou dedicar para o seu trabalho. Então, eu vejo que não é algo que eles não querem pagar. É engraçado como a gente mesmo estipula aquilo que eles vão querer pagar ou não, sendo que, na verdade, eles acabam tendo prazer em pagar por um trabalho bem feito, né? Nossa, é muito isso. Eu também percebo isso, assim, no dia a dia, sabe? Que, às vezes, você vê que a pessoa, que ela realmente viu o valor no seu trabalho, que ela quer fazer aquele trabalho, então é aí que entra, né, as formas de facilitar o pagamento, né, de parcelar. Exatamente. Uhum. Para conseguir fechar um contrato com essas pessoas que você sente, né, que são mais simples, o que você faz para ajudá-las? Geralmente a gente facilita na forma de pagamento mesmo. O que tem resolvido os problemas aqui do escritório? Ao invés de fazer um sistema de parcelamento muito grande, a gente faz o seguinte: um desconto caso for à vista. Então, por exemplo, o à vista daqui é um pouco diferente. A gente faz assim, uma entrada, metade do valor na entrada e metade do valor na entrega do planejamento. Então, às vezes, se eu entregar um planejamento com menos de um mês, ele sabe que no final ele vai ter que me pagar o valor restante, né? Então, se ele fizer dessa maneira, nós cobramos um pouquinho menos, enfim, a gente faz um desconto. Ou se a pessoa quiser pagar o valor cheio, daí a gente parcela, enfim, dependendo das condições do cliente. Eu acho que a gente está mais para servir, né? Então, facilitar isso também faz parte da nossa profissão. Pelo menos é o que eu vejo, né? E eu achei muito legal, Débora, porque assim, você realmente tem essa preocupação com a pessoa e é assim, nosso trabalho é muito de ajudar, né? Igual você falou, é de servir. E só que a gente também precisa, né, ter a Sim. nossa remuneração, porque é o nosso trabalho. Então, da mesma forma que uma pessoa tem o trabalho dela, a gente tem o nosso também. E isso acontece, eu percebo muito aqui nos cases de sucesso, que acontece muito isso que você falou, assim, aconteceu comigo, com você, com vários outros colegas, de você começar cobrando muito barato, porque você, né, a gente se sente mal mesmo de cobrar um valor muito alto, às vezes é uma pessoa que a gente sabe que é uma pessoa mais simples, que vai ser complicado para ela pagar, mas é igual você falou, é uma barreira que a gente mesmo coloca. Eu acho que é até uma forma, é até um certo preconceito, né, que a gente tem de achar que pela pessoa ser um pouco mais humilde, ela não vai querer pagar, Exato. né?
Exatamente. E às vezes eles aceitam, né? Assim, tranquilamente. Você vê que a pessoa quer fazer. Ela só vai precisar dessa ajudinha. E eu achei muito. Eu até ia falar uma coisa aqui que eu esqueci, mas assim, que eu achei muito legal isso que você falou de. Ai, meu Deus, perdi minha linha de raciocínio. Que é o que. Ah, lembrei. Que no momento que a gente mesmo internaliza, que a gente vê o valor no trabalho, que a gente vê como ajuda o nosso cliente, a gente tem mais segurança de aumentar o valor. E sem culpa, Exatamente. né? E é Sem tudo culpa. igual você falou, é tudo teste. Você vai testando. Ah, a gente começou com 300. Aí eu fiz assim também. Ah, depois eu aumentei para 500. Depois para 700. E eu fiquei sentindo que a pessoa aceitava da mesma forma. Tipo, eu falava assim, 700. Aí eu já ficava, Ah, desculpa, é, exatamente. desculpa por cobrar assim. E a pessoa, até que um dia chegou uma cliente e falou, olha, eu não queria falar nada não, mas muito barato. Eu achei muito barato. Eu até falei para as minhas amigas e elas falaram: Nossa, essa advogada não é séria, não. Então eu pensei: Meu Deus do céu. Exato. Eu acho que cobrar um valor justo é justamente isso também. É você mostrar que vai se importar, que você é uma advogada séria, que você tem responsabilidade e tem noção de que aquele caso vai ser para a vida inteira dele, né? É um planejamento que vai refletir na vida, enfim, financeira de uma família inteira. Então não dá para a gente cobrar barato por essa responsabilidade, né? Exatamente. É um peso, assim, não no sentido ruim, mas no sentido de que, cara, quando eu tô fazendo um planejamento, eu fico assim: Meu Deus, eu não posso errar nenhuma vírgula. A gente tem que ter muito cuidado para fazer. É muito exaustivo mesmo, porque você tem que conferir tudo e você não pode errar. Se você errar, você vai prejudicar essa pessoa, né? Sim. Então a gente tem que olhar tudo com muito cuidado. É uma responsabilidade muito grande. Demanda bastante tempo, Muito né? estudo, muito esforço, né? Muito estudo, muito esforço. Então é isso, assim, eu concordo 100% com você na questão da precificação, mas eu acho também que, e eu concordo, inclusive, que nós advogados temos que tirar esse preconceito de cobrar justo. Igual você falou, a gente não quer cobrar caro, a gente não quer ganhar em cima do cliente. Não, a gente quer cobrar o valor que remunere o nosso esforço, que remunere a vontade que a gente vai ter para o resto da vida dele, né? E Sim. fazer com que todo mundo saia feliz, né? É uma convicção assim que eu tenho para todas as áreas da minha vida, inclusive na profissional não deveria ser diferente, né? Que quando a gente faz aquilo que tem que ser feito, né? Todo mundo vive por um propósito, né? E o meu propósito aqui, eu entendia que é servir as pessoas, que é servir as pessoas. Então, eu acredito fielmente que quando a gente cumpre esse propósito e a gente trabalha por algo muito maior do que, por exemplo, prosperidade financeira, que uma prospecção boa de clientes, eu acho que as coisas se acrescentam, né? A Bíblia fala sobre isso também, eu sou cristã, né? Então, cada um tem sua crença, mas eu acredito muito nisso, que quando a gente trabalha por objetivos muito maiores do que nós mesmos, as coisas se acrescentam. Então, a consequência de um bom trabalho, a consequência de servir as pessoas é uma prosperidade financeira, é a gente ter sucesso nas outras áreas. Então, para mim, isso é muito essencial, a gente trabalhar de acordo com o que a gente acredita. Eu também levo muito com você, comigo, né? Se você falou, eu também levo, porque eu tenho uma frase que depois que eu li, eu carrego, que é o seguinte: a sua prosperidade, né? A sua riqueza, não só financeira, mas a sua felicidade, né? Você ser uma pessoa realizada, está diretamente relacionado ao número de pessoas que você ajuda. Exato, Que isso se aplica em tudo, isso se aplica no escritório, isso se aplica na sua vida em geral. Quanto mais pessoas você estuda, mais você vai ter retorno, porque vai voltar para você. Isso também, por exemplo, sim, uma empresa mesmo, se você parar uma empresa, quanto mais pessoas ela ajuda, mais ela tem o retorno dela. Então, é muito louco você parar para pensar que assim, o seu objetivo tem que ser ajudar as pessoas e que aí as coisas vão sim, acontecer. sim. É, Graças a Deus isso tem sido muito visível, né? A gente ser fiel aos nossos valores e aquilo que nos colocou. Então,
se a gente teve a oportunidade de passar 5 anos na faculdade, de passar mais alguns anos se preparando para essa área, nada mais justo do que a gente ajudar pessoas que não tiveram essas mesmas condições, né? Não tiveram as mesmas oportunidades de estudo que a gente, ou mesmo que foram para outras áreas que nos servem com outras funções, né? Com outras profissões. Então, assim como, enfim, um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro, cada um tem sua área e eles estão também para nos servir. Então, eu acho que o nosso papel é fazer igual. Ai, que linda! Gente, a Débora fala bonito, né? Fiquei até emocionada aqui. O pessoal tá aqui, que lindo, Débora, eu concordo. Verdade, de tudo, assim. É muito legal quando a gente tem visão, as coisas andam, né? A gente. E assim, e é fazer a diferença no mundo, porque a gente vê o tanto de injustiça, tanto de coisas ruins que acontecem, né? Pessoas sofrendo. E igual você falou, é pegar o que a gente tem, né? Essa possibilidade que a gente tem de do conhecimento mesmo. A nossa arma é o nosso conhecimento. É verdade. E as pessoas com isso. E assim, por isso que eu tô aqui todos os dias, sabe, Débora? Porque o meu objetivo aqui é porque eu vejo pessoas como você, sabe? Pessoas que usaram um pouquinho do que eu passei, fazendo diferença na vida das pessoas em volta dela. Então é isso, a gente vai criar uma grande rede, né, de pessoas se ajudando, de pessoas mudando a realidade aí, fazendo um país melhor, não só um país, mas vários, né? Para fazer o Japão também um país melhor. Mas Então, exatamente isso. Para mim, esse curso foi assim um divisor de águas na minha profissão, justamente porque nos ajuda a entender não somente a questão jurídica, onde pesquisar, onde procurar conhecimento, mas também nessa questão de lidar com o cliente, né? Então, naquele módulo sobre estratégias para conversar com o cliente, eu acho que foi sensacional a gente não trabalhar só nos valores ali, porque e sim trabalhar para que ele entenda que tipo de serviço eu estou fazendo e a importância que vai ser na vida desse cliente, né? Enfim, para mim foi essencial. ai, que coisa boa. E com relação, Débora, aos contratos depois do planejamento, você viu que você já falou, né, que todos os requerimentos que vocês fizeram, o cliente voltou depois do planejamento. Mas assim, você viu que o planejamento abriu novas portas, seja por indicações, seja por essa questão de novos contratos com o mesmo cliente? Sim, eu acho que igual a gente estava comentando no começo, né? O cliente ganha uma confiança na gente, ele vê o tipo de trabalho que a gente tá fazendo para ele, então, para evitar uma dor de cabeça, ele vai acabar contratando a gente, né, para os requerimentos que ele for fazer. E não só isso, eu acho que um cliente que sai feliz daqui são novas indicações que a gente tem. E na prática aconteceu isso mesmo, né? Igual nos casos que a gente mexeu com professores, por exemplo, uma professora que veio indicações através dela, né? Os casos do Japão, um contrato de planejamento, viraram vários outros de planejamento. E, né, saíram também requerimentos. Então, assim, realmente, o boca a boca eu acho que é a maior publicidade que a gente tem, porque é uma publicidade efetiva, né? É alguém com segurança falando sobre o nosso trabalho. Não é nós falando, a gente é meio suspeita para falar do nosso trabalho, mas são clientes que tiveram experiências boas e eles passam isso para outras pessoas, né? É verdade, assim, eu vejo que. Porque quando o cliente chega, se o cliente não foi por indicação, ele já chega desconfiado. Porque Chega. como é que vai ser, enfim. Agora, o cliente que vem indicado, gente, já tem noção de quão valioso é uma indicação, porque a pessoa já vem com uma grande barreira ultrapassada, né? A gente, eu estou planejando casamento, né? Eu vou casar em julho. Meu Deus do céu, eu fico assim, gente, mas será que é bom? Será que vai me dar calote? Então eu fico pedindo indicação para todo mundo. Eu fico, gente, mas aí tem aí que conhece uma banda boa, porque dá muito medo. É a mesma coisa, para tudo na nossa vida. A gente tem Sim. um. Sim, exatamente isso. É igual você falou, assim como você planejou o seu casamento, está no planejamento, em todas as áreas a gente precisa de planejamento. E é uma das táticas que eu uso para fazer o cliente entender a necessidade. Exatamente isso. Nós precisamos aprender a planejar antes de agir, né?
Isso. E a Thalita perguntou aqui, quando você fecha um novo contrato, aí você faz um novo serviço, aí você faz um novo contrato, ou você já fecha tudo, Sim. né, que deixa ele livre, se ele quiser fazer sozinho, como é que... Isso. Como eu gosto de dar essa autonomia para o cliente dele decidir se vai querer tentar o requerimento sozinho ou não, nós fazemos 2 contratos mesmo. O primeiro, do primeiro atendimento, é só para planejamento. E depois que a gente apresenta o planejamento, eu já deixo o contratinho ali pronto, mais ou menos, né? E a gente fecha um novo contrato, é uma nova assinatura, enfim. São coisas diferentes. Aqui a gente deixa estabelecido, porque, inclusive, o primeiro planejamento que eu consegui agregar um pouquinho mais de valor nele, o cliente acho que não entendeu que eram coisas diferentes. Eu acabei fazendo requerimento para ele, eu acho que faz parte do início da advocacia também, né? Então, assim, mas hoje a gente já estipula que são coisas diferentes, ele está pagando para entender a situação. Essa é a forma como eu tenho explicado o planejamento previdenciário. Isso é uma dica muito importante. Eu também já tive esse problema, né, do cliente achar que já estava incluso. Então, sempre, quando eu vou vender o planejamento, né, explicar como que funciona, aí eu sempre deixo claro que serviço. E aí depois, ao final da entrega do planejamento, se tiver alguma possibilidade de algum novo serviço, a gente faz uma nova proposta. Então, Sim. legal. Ó, estão perguntando do curso, gente, todas as informações, os módulos, valores, né, os bônus, tudo eu vou falar na segunda e na live de domingo. Então, assim, 9 horas da noite, na live de domingo, é a live mais importante de todas. Então, quem tá aí, eu recomendo que esteja lá, tá? Pessoal, para os advogados que estão assistindo, eu participei da semana que teve em setembro, né? Assisti todos os dias da noite e para mim, assim, foi ótimo, foi essencial. Eu acho que não é algo trivial. Realmente a gente precisa dessa semana para entender a necessidade do curso e só veio, enfim, coisas boas com ele no final, né? Então, para mim, gente, eu indico essas lives que a Jéssica está fazendo durante a semana, enfim, indico o curso também, vale muito a pena. Ah, é isso que eu vou te perguntar agora. Eu vou te perguntar como que o curso te ajudou nesse processo de implementação. Porque, assim, você é da turma de setembro, então tem o quê? Pouquinho. Você já Pouquíssimo tempo. você já entregou, já fez, já está implementando. Como que o curso te ajudou nesse processo de implementação do planejamento? Igual eu estava comentando, eu voltei do Japão em julho e logo em julho eu já comecei a atender e assim, pesquisando algumas coisas, alguns cursos, e eu vi a necessidade de apresentar planejamento. A questão não tem muitas informações confiáveis de como fazer esse planejamento. Né? Então, assim, igual eu comentei, eu quebrei muito a cabeça para saber o que eu colocava no planejamento, o que eu não colocava, o que era de fato um planejamento previdenciário. Então, sim, eu fiz planejamentos antes do curso, mas o tipo de trabalho que eu entreguei pós é incomparável. Realmente me deu um norte muito melhor do que apresentar para o cliente, né? Do que precisa ter num planejamento, do que não precisa ter num planejamento. Eu acho que dá um caminho para a gente a ser seguido. Então, quem quer realmente mexer com isso precisa se preparar com fontes boas e confiáveis, né? Então, hoje, para mim, a minha fonte boa e confiável foi esse curso, que inclusive me fez também saber onde pesquisar, né? Então, assim, a gente não precisa saber de tudo, mas precisa saber onde encontrar as informações. E o curso me ajudou nisso também. Que legal. E assim, outra coisa que eu acho muito legal lá no curso, né? É que não é só um curso, né? Tem a nossa comunidade. Você já usou lá a comunidade? Já. Ajuda demais, assim. Não, às vezes eu entro, eu falo, vou responder alguns, mas tudo já tá respondido, que o pessoal já vai lá. O pessoal responde muito rápido. Eu acho que é muito legal essa corrente de ajuda, né, que foi criada com esse método, né, do zero melhor benefício, justamente por conta disso, porque são advogados que às vezes estão iniciando agora, não sabem como é que faz, e o pessoal ajuda mesmo. É incrível como ajudam. Eu mesmo já fiz perguntas lá que foram respondidas, enfim, me deu mais confiança, inclusive, de colocar ali, né, aquilo que eu precisava colocar nos planejamentos. Inclusive a doutora Jéssica, né, que também, inclusive, já me ajudou várias vezes
com dúvidas que eu tinha, inclusive da contribuição única, né, que é uma tese muito polêmica, e foi essencial ter essa base também, né, tanto no grupo, que as pessoas me ajudaram por lá também, quanto, né, via direct, né, doutora, que nós conversamos um pouquinho sobre isso também. É verdade. Isso eu acho muito legal, Débora, porque e eu vejo que o pessoal ama essa parte da comunidade. Também o nosso suporte lá do curso mesmo, né? A gente tem equipe de advogadas hoje que ficam lá para responder, lá olhando. Então, porque era uma coisa que eu sentia muito no começo. Eu tinha dúvida. Quando você vai fazer seu primeiro planejamento, ó, você pode ter feito 10 cursos. Você vai ter uma dúvida. Você vai ter alguma coisa que você vai falar. Vai. Eu nunca vi essa situação, esse ponto específico. O que que eu faço? E eu não tinha para quem perguntar. E aí, o que que eu fazia? Eu saía no Instagram mandando mensagem para professores, né? Tipo, pessoas que eu nunca nem tinha falado. E aí eu falei, não, vamos criar essa comunidade. E assim, deu super certo. É muito legal. Olha, Muito legal. o pessoal já tá falando que vai fazer o do esposo, vai fazer da mãe. É isso aí, gente, para treinar. Os primeiros planejamentos foram todos da família. Fui fazendo de todo mundo. E é incrível como a gente vai fazendo planejamentos. Eu fiz até do pessoal que já se aposentou e a gente via erros. Falei, olha, se a gente tivesse corrigido isso antes, né? Enfim, então é muito bom testar com a família, testar com amigos, dar mais confiança pra gente fazer os casos. E assim, eu acho que, igual a Jéssica falou, sempre vai ter dúvida. Nunca vai vir um caso que eu tenha 100% de certeza logo na primeira vez que eu escrevi o planejamento, né? Eu acho que isso é até mesmo uma prepotência. Se a gente não tiver dúvidas, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa precisa ser revista. Tá errado. Tá fácil demais. Então, poder ter esse suporte, né, profissional, enfim, para tirar dúvidas, tem sido essencial também para mim. Ai, que coisa boa, Débora. Fiquei muito feliz. Inclusive, você tinha me mandado aquele direct, né? Falando da sua experiência com o curso. E, gente, quando vocês me mandam as coisas assim, eu fico tão feliz. Eu vou direto no Daniel. Olha, Daniel, o que ele me mandou? Fiquei muito feliz. Porque realmente a gente fica orgulhoso, né? É que eu falo, ver vocês fazendo é o que para mim. Então, feliz. Muito E feliz. foi muito legal, assim, depois dos planejamentos, quando a gente começou a fazer os requerimentos, né? E o INSS começou a conceder as aposentadorias. Gente, é uma animação que eu acho que só quem consegue na prática ali ver esse direito do teu cliente sendo, enfim, sendo concedido é muito bom, é uma experiência incrível. Então, o planejamento surgiu também como uma forma de me preparar para os requerimentos, né? Eu tenho um diário ali das situações pessoais de cada cliente. Exato. E quando a gente vai fazer o requerimento é muito mais fácil, né? Quando a gente Muito mais. planejamento, você só abre o planejamento, já tá pronto o requerimento praticamente. Exato. Uhum. É muito bom. Ó, e quando descobre o erro, a gente é aposentado. Então tem que ver se ainda está no prazo, né, para pedir revisão, mas existe a possibilidade de revisão. Por isso que eu falo que, gente, planejamento é tão maravilhoso. Você pode fazer para jovem, para gente mais velha, para quem aposentou, para quem já aposentou, para ver Sim, revisão. exatamente. No caso dessa minha familiar que não tinha, que, enfim, eu verifiquei alguns erros, não tinha mais direito de pedir revisão. Então, infelizmente, não deu. Mas eu pensei, olha, se a gente tivesse feito um planejamento previdenciário, se isso tivesse sido feito antes, não teria acontecido, né? Então, daqui para frente, então, que não aconteça mais. Essa foi o pensamento que a gente teve. Os amigos. Exato. Vamos se preparar, né? Antes que aconteça isso de novo, né? Legal. Ó, o prazo para revisar é de 10 anos. Vou estar perguntando aqui. Caneca de gatinho, sim. Eu sou gateira, gente. A até participou lá da live. E, Débora, para a gente encerrar aqui, eu quero te pedir para dar uma dica. Você tem quanto tempo de advocacia? Falou? Olha, atuando no Brasil, com a OAB do Brasil mesmo, um pouquinho mais de 6 meses.
Olha só, e já tá arrasando assim, meu Deus do céu, que maravilhosa. Mas então, deixa uma dica aí para quem está assistindo a gente, para quem está nesse começo. O que você falaria? Alguma coisa que você que realmente mudou o seu jogo aí na sua advocacia? Eu acho que a primeira coisa é lembrar que o cliente que te procura é uma pessoa que está precisando de ajuda. Então, assim, o teu atendimento vai ser o diferencial na vida daquele cliente. Ele veio porque ele não consegue resolver um problema sozinho. Então, mostrar preocupação efetiva, entende? Mostrar que de fato você está lá para ajudar, para fazer de tudo que tiver ao teu alcance para ajudar é essencial. Então, para isso a gente precisa se preparar. Então, né, uma dica prática seria realmente essa preparação. Você separar um tempo do seu dia. Por exemplo, eu vou atender fulano na segunda-feira às 8 da manhã. Então, na sexta-feira, eu vou fazer um estudo sobre o caso do cliente. Né? Eu vou pegar as regras, vou me atualizar, fazer essa preparação para poder trazer para o cliente e nos deixar mais confiável, mais confiável e mais confiante para atender o cliente, enfim, poder passar as informações corretas para ele. Eu acho que é responsabilidade. Responsabilidade e saber que o cliente depende da tua ajuda. Então, Isso, né? eu acho que é esse sentimento mesmo de ter gratidão por aquilo que você já conseguiu, que ou seja, que é a tua preparação, a tua faculdade, saber que não é todo mundo que consegue fazer isso no Brasil. Nós temos um índice muito baixo de pessoas que conseguem se formar, né, num terceiro grau, enfim, que conseguem uma graduação, então é levar isso a sério. Se eu fui uma das pessoas que tive a oportunidade, então eu vou trabalhar da melhor forma possível. E com direitos não poderia ser diferente. Então, eu vou resolver o problema do meu cliente da melhor maneira possível, atender ele da melhor maneira possível também. Ai, que linda! Gente, fala bonito, né? A Débora fala bonito. Deixa eu desativar aqui os comentários para vocês já tirarem o print, né? A gente vai sorrir, ficar bem linda. Ó, o cabelo. Arruma o cabelo para você participar do sorteio do iPad. Então, vamos lá. Yay! Amei. Débora, deixa o seu Insta aqui para quem quiser. Deixa. Ó, enquanto a Débora escreve, tem muita gente, o pessoal tá perguntando aí sobre o curso. Todas as informações sobre o curso eu vou passar na live de domingo. Domingo, 9 horas da noite. Tá? E quem tiver lá ainda vai ganhar um presente, uma surpresa. Então, na verdade, as inscrições vão abrir na segunda, 7 da manhã. Só que quem tiver na live de domingo. Aí, ó, a Débora deixou o Insta dela. Quem quiser. Deixei meu Insta. Gente, então, lembrando que hoje, 9 horas da noite, a gente vai ter aula sobre fechamento de contratos com o Daniel. E amanhã, às 11 horas, a gente tem mais um case test. Débora, quero agradecer muito por você ter aceitado. Eu amei te conhecer. Muito obrigada, eu amei te conhecer também. Tenho certeza que, nossa, você vai só crescer, crescer cada vez mais. Você já, em tão pouco tempo, já está tendo tanto resultado, mas dá pra ver que você é uma pessoa que se preocupa com a pessoa, com o seu cliente, e que você já está dando tão certo, vai dar cada vez mais, vai ter muito sucesso. Depois Muito obrigada. De novo no case de sucesso, e eu vi você falando, já atendi 1000 clientes, já mudei a vida de muita gente. Obrigada pela oportunidade de falar aqui nesse espaço. Você tem muita visibilidade e eu entendo que é um resultado do seu trabalho mesmo, não poderia ser diferente. E muito obrigada para todo mundo que assistiu. Espero que tenha sido edificante para vocês, né? Que vocês consigam também ter pegado algumas dicas importantes. E é isso aí, pessoal. Claro, gente, manda aí o coraçãozinho para a Débora ver, né? Porque é difícil você falar. A gente fica meio assim, meu Deus. Ai, gente, é difícil. É complicado. Olha aí, amei, maravilhoso, parabéns, excelente live. Que legal, ó, não pode perder. Amei, arrasando sempre, parabéns, Débora. Ai, que legal. Então, gente, boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, pessoal. Na noite. Beijo, Débora. Tchau, tchau. Beijo, até mais, gente.